Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu tenho a honra e o prazer de estar aqui com um convidado para lá de especial. Ele é um conselheiro que teve na minha vida, ele é um cara que eu tenho como referencial. Às vezes alguns pontos da vida dele eu tento me modelar a forma dele, então admiro em vários fatores a vida dele. É o nosso prefeito, ele que governa a nossa cidade, então quero honrar ele por isso aqui. Quero falar que a presença dele aqui me deixa até constrangido pelo favor do senhor aceitar um convite meu, estar aqui podendo a gente falar, trocar uma ideia e trazer todo o conhecimento. Fora assim, eu quero também trazer a família do senhor, que o irmão João Barbosa, o Zé Roberto também, que são pessoas que eu aprendo no dia a dia quando eu tenho o privilégio de estar conversando. Então quero te agradecer primeiramente, prefeito. O senhor está aqui juntamente comigo nesse momento e está me dando a honra de estar te recebendo na minha casa. Quero falar que as portas estão abertas para o senhor e eu estou pronto para servir. Quanta alegria minha, quanta honra, Júnior. Você sabe que a gente já se conhece há muito tempo, né? E eu fico feliz e de certa forma com responsabilidade a mais. Você colocar que a gente em algum momento foi importante para te aconselhar, eu fico muito feliz. E acredito que a gente, quando já tem uma idade maior, fica muito feliz quando você tem a oportunidade de aconselhar alguém, porque nós já passamos por experiências parecidas, já sofremos, já perdemos, já ganhamos, então é importante a gente passar isso para os jovens, né? E eu, em especial, como dou muito valor na juventude, gosto muito quando os jovens se interessam pelas coisas da sua comunidade, coisas do seu estado, do seu país, né? E você sempre mostrou uma pessoa muito interessada. Isso é muito bom. Então eu fico muito feliz e quero continuar acompanhando os seus passos aí. Sei que você vai longe com a sua força de vontade, com o seu empreendedorismo, né? Tenho certeza que você vai ser muito importante para muitos jovens também. Amém. Isso é importante, né? O jovem tem que ter pessoas em quem se inspirar e você tem feito um trabalho, com certeza está inspirando os jovens, né? Isso é muito bom. Amém. Eu não sei se o senhor recorda, mas um ponto, queria primeiramente deixar isso aqui registrado, foi um ponto que marcou muito minha vida e eu acho que foi um pontapé que eu estava passando por uma situação muito difícil e assim, a gente sempre teve as coragens da vida, né? E uma época, numa eleição que a gente então estava em lados opostos, na cooperativa que o senhor então era o presidente atual e foi uma eleição no qual a oposição fazia parte desse grupo de oposição. E a gente numa eleição e às vezes nos embates meio calorosos, às vezes nas assembleias, que constantemente isso tem acontecido também, que é saudável, eu vejo isso. E aí um dia a gente, pós-eleição, o senhor me encontrou no posto da Complain. E o senhor falou assim, olha Júnior, o senhor havia ganhado já a eleição e eu já então, no outro dia eu era o lado que perdeu a eleição. E aí o senhor chegou e falou assim, Júnior, você tem um potencial gigante. Vejo que você é um menino bom, então você tem um futuro pela frente. Só que eu vou te dar um conselho aqui. Você deve agregar mais. E aquilo ali fez eu refletir. Falar, cara, às vezes só que sem querer te cortar, mas é justamente isso que eu coloquei. A minha história na Complain também foi mais ou menos parecida, porque eu cheguei jovem aqui em Morrinhos, quando terminei o meu curso de economia, e querendo mostrar serviço, mesmo durante o período que eu estava estudando, nós fizemos uma greve aqui para o produtor não entregar leite, né? Porque naquela época o produtor pagava o frete do primeiro percurso, que era o leite da fazenda até a cooperativa, depois ele pagava o frete da cooperativa até São Paulo, lá o leite era industrializado. E eu, estudante, e achava aquilo errado, né? Que nós tínhamos que primeiro não mandar esse leite para lá, tinha que industrializar aqui, era, né, o meu pensamento. Mas se fosse mandar, que pagasse o frete, a empresa, né? O pessoal que está comprando. E aí fizemos um movimento e fiquei famoso na época, muito jovem, tinha pouco mais de 20 anos, e fiquei famoso nesse movimento. E aí logo veio uma eleição na Complain e um grupo de oposição, na época, ao seu Sebastião Godoy, me chamou e falou, Guilherme, vamos fazer uma chapa aí, vamos tirar esse povo velho aí da Complain. Nesse termo, né? Eu falei, não, eu vou esperar.
eu vou trabalhar com eles, porque eles é que construíram isso que está aqui. Uau! Né? Eu não posso chegar, eu não sei como é que foi a dificuldade para chegar até aqui, como é que eles fizeram ou não. É claro que eu tenho a minha crítica, as minhas sugestões, mas para chegar até aqui foi muito trabalhoso. Então eu vou esperar o dia que o seu Sebastião resolver me chamar. E não demorou muito, o seu Sebastião acabou me chamando. Então o conselho que eu dou para os jovens, é que eu dei para você, é que a gente tem que saber a hora, esperar o momento certo, né? Não ser afoito, né? Não precisa... E às vezes na imaturidade, igual chegar. Eu tenho falado muito hoje, até falei, tive a oportunidade de falar no rádio hoje, falou, olha, eu gosto muito quando os jovens querem aproximar, querem aprender, porque nós temos que formar novas lideranças, né? Por mais que a gente ache E o senhor é esse líder que dá espaço, né? A gente vê isso pelo Gilmar, quero até parabenizar, o senhor tem um secretário brilhante, que sou fã dele, que é o Gilmar, secretário de Agricultura. Então sempre quando eu posso falo com ele, vejo o trabalho, acompanho diariamente o trabalho dele, ele corre, está buscando resultado. Então quero ter, assim, o senhor é aquele líder que dá espaço para o crescimento, dá espaço para a próxima geração. Então acho que isso é muito importante na comunidade. Sem dúvida. Aí, só para complementar, aí, quando o Sebastião me chamou, acabei ficando um ano no Conselho Fiscal, foi eleição, mas eu compus uma chapa a pedido dele. Aí logo em seguida o Bastião me convidou, eu fui diretor comercial. E eu me lembro até hoje da minha posse como diretor comercial, que aqui em Morrinhos tinha um empresário, o senhor Antônio Leforte. Ele teve fazenda aqui, a Fazenda São Caetano era dele. E eu tomei posse como diretor comercial e logo após a posse ele chegou para mim e falou, diretor, você é muito novo, presta atenção. É um pé no acelerador e o outro no freio, viu? O equilíbrio das coisas, equilíbrio, né? Não corre demais, mas também... Então, acho que isso é importante. Então, eu gosto de pregar. E nós que estamos numa comunidade onde todo mundo é companheiro, todo mundo é amigo, eu fico olhando, às vezes, certas questões que são colocadas só por oposição, não ajuda. Então é muito melhor se agregar, muito melhor somar. Tendo ideias boas, eu, por exemplo, adoro ideias boas. Quando uma ideia boa chega, a gente pega e dá crédito para quem trouxe a ideia, mas é importante. Por isso que eu acho que os meus secretários, não quero citar nomes aqui, você citou do Gilmar, mas tem vários outros que são jovens também. E é muito importante você ter a força do jovem, o dinamismo, o entusiasmo, né? E a gente vai tentando coordenar, tentando fazer um trabalho, até porque a gente também vai deixar, qualquer hora a gente está deixando e eles têm que prosseguir, né? Vocês têm que prosseguir, né? Eu vejo que isso aí é um fator que o senhor está sendo bem feliz nesse ato. Eu venho elogiando a administração do senhor, não é porque o senhor está aqui, mas o que é feito eu acho que deve ser reconhecido. E assim, em questão da comunidade, a gente é muito feliz. Eu falo isso quando eu viajo para o Mato Grosso, para Brasília, exemplo. Eu tive agora, esses dias atrás, em Sorriso, uma cidade de 35 anos. Tem um movimento que é, o PIB que é, o desenvolvimento que é 35 anos, ela é 3 anos mais velha do que eu. Então você olha o potencial que tem a cidade. O prefeito me mostrou um número que é 25% ao ano que a cidade cresce. Fantástico. É um crescimento assustador até. E a gente vê que Morrinhos também é feliz. Por quê? Porque Morrinhos sempre está em mãos de quem está conservando a cidade e melhorando um ponto a mais. Eu vejo que o senhor foi muito feliz também na cooperativa. Que eu queria que o senhor me contasse um ponto inicial, quando o senhor entrou na cooperativa, como ela estava, e o ponto que o senhor deixou, quando o senhor deixou a administração. Então a gente sabe que construiu armazém, o senhor fez um novo posto de gasolina, supermercado. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho dessa trajetória do desenvolvimento que o senhor deixou e contribuiu para a nossa sociedade, que é uma cooperativa forte. Sem dúvida. A cooperativa, quando nós iniciamos, ela estava começando também. Nós tínhamos a Morrinhos e havíamos inaugurado Caldas. E foi quando aquela história que eu contei, que eu me aproximei da diretoria e acabei sendo convidado para fazer parte. Naquela época a gente mandava o leite todo para São Paulo, né? E eu, com aquela luta de tentar agregar, de pagar um pouco mais para o produtor, a gente trouxe a ideia, junto com os meus companheiros da época, de industrializar aqui o leite. Então, primeira fábrica de queijo, primeira
pasteurização de leite, né? Nós que começamos, doce de leite. Então a fábrica inclusive ficava no centro, onde hoje é o supermercado. Então nós começamos ali e logo ganhamos mercado de Morrinhos, região, fomos para Goiânia, fomos líderes em Goiânia de leite barriga mole, que é o leite em saquinho. Fomos para Brasília, fomos líderes também em Brasília em barriga mole. Então foi no momento que a cooperativa cresceu muito, desenvolveu muito, né? Aí nós abrimos várias filiais, fomos para Pontalina, fomos para Dois Irmãos, na Vertente Rica, Edealina, Indiara, né? Goiatuba. Então a Complém cresceu. Toda a expansão, toda a né? expansão, cresceu muito, né? Então eu acredito que foi muito importante. Quando eu saí da Complém, que eu fui para a prefeitura, a Complém já era uma empresa grande, nós já tínhamos mais de 600 funcionários, já era líder aqui na região. Mas o que eu sempre trabalhei muito, não só na cooperativa, mas por todos os lugares que eu passo, é a questão da participação. Por isso é que eu gosto do jovem participando comigo hoje, dos setores organizados, igrejas, sindicatos, tem que ter participação na vida pública. Não tem vida pública de uma pessoa só. Né? Então tem que ter, eu agora estou até tentando resgatar as associações de moradores, para ver se as pessoas tome gosto para a coisa pública, né? E a Complém foi para mim uma escola muito grande, o cooperativismo foi muito grande para mim, uma história, porque ali você discute, você conversa. Eu não acredito em cooperativismo que passa um ano sem fazer uma assembleia. Sem ouvir, né? Não sei se você recorda, nós tínhamos toda quinta-feira, última quinta-feira dos meses pares, a assembleia estava marcada, já tinha assembleia marcada. Então, como é que começava as assembleias? Você lembra? Nós começávamos, falou, vamos fazer a pauta aqui. Quem fazia a pauta era o cooperado. Então o cooperado vinha, levantava uma questão, às vezes uma questão polêmica, mas estava ali para responder. Se não desse conta de responder, respondia depois. Então isso é cooperativismo, né? É as pessoas participando. Por isso a Complém teve aquele boom, foi crescendo, né? E até mesmo é um diferencial, né? A gente vê as financeiras, que hoje, o que elas diferenciam das instituições privadas? Que você conversa com a própria administração, né? O próprio cooperado tem acesso à própria administração. E isso eu recordo que às vezes eu tinha uma dificuldadezinha ou outra, e o senhor até parava para me receber lá na Complém como presidente. Tá vendo? O senhor parava, me atendia e falava, Júnior, como que nós pode assim? Não, acho que esse ramo aí melhora, investe mais um pouquinho no milho lá do Pioneer, se está dando certo, então nós temos que ir para esse. E depois na minha volta da Complém, porque eu acabei saindo da Complém, fiquei na prefeitura 8 anos, né? Aí saí da prefeitura, fiquei 1 ano e meio no estado, na Secretaria de Indústria e Comércio, depois voltei para a Complém. Nessa segunda passagem pela Complém, a gente deu uma guinada, porque a gente percebeu que precisávamos mudar, continuar no leite, claro, mas o grão também estava vindo com muita força e nós não tínhamos estrutura nenhuma para o grão, né? Então foi quando a gente fez os armazéns graneleiros e isso deu um boom na Complém. É o que está dando suporte hoje. Hoje no leite parece que ela não anda tão forte, né? A gente sabe disso, mas no grão acabou que ela se transformou num grande player aqui da região na parte de grão. Então isso é importante. Agora eu volto a insistir. É muito importante no cooperativismo a participação. Na coisa pública, eu acho que a coisa pública tem que ter a participação, tem que ter envolvimento, né? Qual a diferença de uma cooperativa para uma empresa privada? Se na cooperativa não tem esse sentimento, não tem essa união, não tem essa conversa, acaba que vira uma empresa comum, onde você faz só cotação e compra da onde te vende mais barato e te entrega onde te vende, te paga mais caro, né? Não, cooperativismo tem mais, tem comprometimento, né? Isso é muito importante. E quando falo em cooperativismo, eu até me emociono, porque a minha vida foi cooperativa. Dentro né? do cooperativismo. E poucas pessoas sabem que eu acabei, por conta da Complém, cheguei à direção da OCB em Goiás, que é a nossa entidade maior no estado, Organização das Cooperativas de Goiás. Então, tive a oportunidade de ser presidente, diretor, depois presidente da OCB. E pouca gente sabe, Júnior, talvez aqui seja um dos primeiros lugares que eu vou tornar isso público.
A minha vida estava traçada no cooperativismo. Eu já estava, não estava pensando em política, não estava pensando mais na volta aqui para a política da minha cidade aqui, público. porque eu estava num momento de ascensão, né? Então, quando daquela última eleição da Complen aqui, que teve aquela questão que tentaram impugnar a minha eleição primeiro, depois acabei ganhando a eleição e eles, por uma julgada de advogados, acabou me tirando antes da hora. Naquele momento eu fazia parte da chapa da OCB Nacional. São 5 nomes no Brasil que compõem a direção nacional da OCB. Então eu já estava no meu nome já registrado na chapa única, mas em função daquele problema aqui de Morrinhos causado pelas pessoas daqui, dos nossos companheiros, teve um reflexo. Eu recuei, tirei meu nome para não dar constrangimento até nos companheiros do Brasil inteiro. Era um representante do Rio Grande do Sul, um do Sudeste, um do Norte, Nordeste e do Centro-Oeste. Eu era o representante do Centro-Oeste. Goiás, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Tocantins compunha, e eu fui indicado por esses estados todos para ser o representante do Centro-Oeste. Então, política tem muito isso. Às vezes eu sofri muito com essa perca lá. E acabei, com isso, voltando aqui para Morrinhos e uma candidatura muito rápida, todo mundo acompanhou, mas eu agradeço muito a Deus e a comunidade por ter entendido. Ou seja, eu fui eleito pelo meu legado, por aquilo que eu fiz. Seu trabalho. E voltei com esse espírito, né? Fico vendo aqui hoje, às vezes, uma oposição sem necessidade, porque quando é uma oposição que aponta os seus erros, isso até é importante, porque a gente tenta corrigir. Agora, quando é uma oposição insonsa, uma oposição que fica nas sombras, você nem sabe direito, nem se corrige, porque você nem... né? E eu voltei com o propósito de buscar as pessoas para participar e para tomar decisões duras, que às vezes ficarem muitos anos sem ser tomadas. Isso tem sido difícil, né? Mas quando você assume o compromisso com a população, você faz um juramento de ser justo, de ser correto, de buscar aquilo que é direito da população, né? E é o que eu tenho tentado, tenho mexido aí em interesse. Isso às vezes deixa a gente preocupado com o que a gente tem que fazer. Mas eu não abro mão. Eu acho que o bom gestor é aquele que é justo, é aquele que não rouba e aquele que também não deixa roubar. Isso que a gente tem que fazer. E é o que eu tenho tentado fazer. Buscar os recursos para poder atender a população que mais precisa, né? E é isso que está acontecendo. Eu estou muito feliz nesse momento, a cidade nossa crescendo, num momento importante. Ultrapassamos aí 50 mil habitantes, né? Isso nos coloca numa situação já diferenciada dentro do nosso estado, até dentro do país. Não são muitas as cidades que têm 50 mil habitantes, né? Em Goiás, pouco mais de 20, né? Num universo de 246 cidades. Então, a responsabilidade aumenta, começa a atrair coisas boas, mas você tem que preocupar também com coisas ruins que podem acontecer. Então, a preocupação tem que existir. Mas eu estou muito feliz, cidade crescendo, cidade limpa. O meu sonho do anel viário está aos poucos se concretizando. Eu acho que isso é muito importante. Vai dar um novo ar a Morrinhos. Eu falo que ali está surgindo uma nova Morrinhos, né? Novos loteamentos, uma escola muito grande que nós estamos construindo ali. Lá já tem uma UBS funcionando. Então, muito feliz nesse momento da administração, onde as coisas estão dando certo, mesmo com muita dificuldade, né? E outra questão também, Júnior, acabei. E você, vou contar uma história. Você é responsável pela minha eleição também. Uau! Você lembra daquela reunião que nós estávamos lá no gabinete do prefeito? Lembro. Você lembra? E ali estava para decidir quem ia, às vezes, uma composição de uma chapa. E naquele momento o telefone tocou, um parente meu tinha sofrido um acidente. Eu que levei o senhor. Aí chegou no ponto. Aí eu falei, Júnior, me leva lá no hospital que está chegando um parente meu aqui que foi atropelado por um boi na fazenda e eu preciso ir lá. Pedi licença, falei, não posso continuar aqui, vocês continuem aí, o que vocês fizerem aí eu depois fico sabendo, tá? E se eu fico naquela reunião, Júnior, eu não teria saído candidato às vezes. Então tudo
tudo acontece na hora certa e da maneira certa. Eu tenho hoje convicção de que você me tirou dali para às vezes não fazer a eleição acontecer de modo diferente. Alguma coisa me levou de lá. Então, eu sou muito ligado a essas questões. Deus age nas pessoas, age nos acontecimentos, né? Eu creio nisso. E acredito que ali foi algo dessa forma, porque você viu como é que estava a reunião, em que pé que estava. Qual sentido estava indo. E o telefone toca e eu saio correndo e acabo que depois acabei virando candidato, né? E hoje estou aqui com um compromisso de fazer um bom trabalho, porque fui eleito pelo meu legado e eu não vou fugir das minhas convicções, da maneira de fazer corretamente, né? E acredito que por isso é que as coisas dão certo. O senhor trazendo esse acontecimento, me veio na memória também de um amigo nosso. Um dia a gente estava nessas reuniões antes de eleição, compondo equipe, compondo todo mundo, e um amigo, então que eu não tinha muito relacionamento com ele ainda. E aí ele conversando, falei, vou te dar um conselho. O que eu faria, na verdade, aqui? E ele indeciso, porque ele tinha convite para prestar serviço, então, no ramo de mídia. Então ele é um cara bem conceituado na cidade, a gente sabe disso, e hoje eu tenho um relacionamento muito afinado com ele. E aí, não vou citar o nome dele porque eu não tenho liberação, o cara é sistemático demais. E aí ele falou o seguinte, ele tinha proposta de serviço das 3 vias, então para trabalhar em si. E eu falei para ele, cara, não escolhe quem vai ganhar, escolhe quem é melhor você perder. Com quem que é melhor você perder dessas 3 vias? Porque ganhar é um resultado que a gente não tem sob controle, mas o perder, quem que você escolhe perder? Eu acho que isso é importante. Para quem que você escolhe perder? E eu falei, na minha opinião, eu acho que se eu escolhesse perder, eu escolheria perder com o Guilherme. Por quê? Porque eu acho que é o cara que é o companheiro. Então você precisa estar com um companheiro na hora de perder. Certo. Porque tem gente companheiro só pro lado de ganhar. Então ganhou, todo mundo é companheiro. E para conhecer o companheiro tem que perder. Né? Então assim, nessa vivência na Complan, eu tive esse entendimento. Falei, cara, esse é o cara pra você ter como companheiro, não é só na eleição. É para você construir uma amizade com ele, você construir um relacionamento com ele. Eu acho que isso, às vezes, falta isso em Morrinhos. Em vez da gente deixar a oposição e falar, cara, vamos ser companheiro dele. Vamos construir junto com ele. É o slogan do Senhor, dias melhores. Então, vamos viver esperando dias melhores. Então, quero falar para o Senhor que hoje eu sou companheiro para perder. Tá certo. Então, assim, eu vejo isso e isso me recordou. E a gente, assim, tem sempre um costume, a gente falar do nada acontece por acaso. Teve um dia que eu fui no Mercadão de São Paulo e pude conhecer essa combinação. Quem foi no Mercadão sabe que o pessoal gosta muito dessa combinação, fala que é o bombom de Dubai, que é um morango numa tâmara. E a galera fala o seguinte, fala, rapaz, isso aqui é o Ferreiro Rocher de Dubai. Lá. E aí, o que eu acho mais interessante na tâmara é que quem planta tâmara não colhe tâmara. Eles têm esse ditado já, porque ela demora 100 anos para poder dar o fruto. Então, possivelmente, quem plantou tâmara não colhe tâmara. E eu vejo isso muito na nossa caminhada empresarial, na nossa vida, na nossa família e na gestão pública. Geralmente, o senhor vai fazer algo que o senhor, às vezes, não vai conseguir terminar a obra. 4 anos é muito curto. Então foi assim, às vezes, com o Lago Municipal, o senhor deu continuidade, mas não conseguiu complementar com todo o projeto. Às vezes o Anel Viário, o senhor começou, teve uma gestão que não continuou e agora o senhor, anos depois, o senhor está finalizando um projeto que o senhor idealizou lá atrás. Nós até lançamos hoje um projeto que chama Morrinhos 200 anos. É justamente porque tem certas coisas, se nós não fizermos agora, a gente não vai ter condição de fazer no futuro. Uau. O anel viário não fosse a gente ter desapropriado há 20 anos atrás, mais de 20, teria sido ocupado de casa, ou de qualquer outro tipo de investimento, então não teria o anel viário. Então a gente sabe hoje que para coisas acontecerem daqui 10, 15 anos, a decisão tem que ser agora. Mesmo que a gente não colha o fruto, mas alguém vai colher lá na frente. Então, esse trabalho Morrinhos 200 anos, que vai acontecer no ano de
2045, ou seja, eu estou começando a trabalhar agora, não é para mim, é para vocês. É por uma geração que vai estar. Que vai estar lá na frente. Então eu quero envolver pessoas jovens e falar, olha, o que você espera quando você tiver 40, 45 anos? Vamos começar a trabalhar agora. Vamos fazer agora. Para a coisa acontecer. Então isso é importante. Conversar, trocar ideia. Por que você não faz isso agora? A gente tem dificuldades também. Eu sonho em fazer muita coisa, mas tudo no seu tempo, né? Eu falo que hoje um olho de prefeito, você sai na rua, você vê problema de 100 em 100 metros. Mas você tem que priorizar o que faz primeiro, o que não faz, né? E isso é... Agora, conversar com a população, conversar com o cidadão é muito importante. Eu não tenho medo de enfrentar polêmica nenhuma quando a gente está certo, com justiça, né? Agora mesmo eu tenho uma polêmica aí. O prefeito é que aponta para a Receita Federal o preço das terras do seu município. Então a gente tem que pontuar para o Ministério, as terras em Morrinhos valem, a terra nua vale 100 mil alqueires. A terra nua aqui em Morrinhos, a informação que o governo tinha é que era 30, 40 mil reais. Ou seja, de certa forma, se o prefeito fala que é 30, 40, ele está assumindo o risco de amanhã responder porque você está deixando de arrecadar. De atualizar também, né? De atualizar. Então, a gente faz. E acaba que essa mudança implica em valores de TR. As pessoas, mas o TR está subindo muito. Eu falei, não, nós estamos fazendo o correto. Corrigindo. Agora, o produtor que achar que 100 mil reais a terra dele vale menos, bem menos, ele pode fazer uma declaração à parte e o Ministério pode entender isso como correto. Agora, eu, como prefeito, assumi o compromisso com a comunidade, eu tenho que procurar ser correto, né? E isso tem acontecido muito aqui em Morrinhos, porque o populismo é um negócio complicado. O populismo atrapalha as gestões. Você querer agradar todo mundo não tem como. Tem hora que você precisa mostrar por que não é feito, mas ter a responsabilidade de mostrar. Eu sofri muito nesses 2 anos e meio com a questão de postura aqui em Morrinhos. Aqui as calçadas estão ocupadas, vai falar isso. Difícil, né? Então a gente tem feito carreatas com cadeiratas, com cadeira de roda, para mostrar para a comunidade que as calçadas não podem ficar ocupadas. Não é um capricho do prefeito querer que desocupe as calçadas, não. É porque tem irmãos nossos que não andam com as pernas, ele anda com cadeira de roda e precisa estar desocupado. Agora, você tem que enfrentar isso. Se você não enfrentar isso, vai ficando. Aí um dia uma calçada, um dia uma construção, quando vê está tudo errado. E eu tenho tido, a coragem de fazer aquilo que precisa, mesmo contrariando alguns interesses. Mas quem é eleito, volta a repetir, você foi eleito para governar para todos, não é para uma minoria, né? Ou seja, o senhor está propondo para Morrinhos não somente uma administração física, mas também cultural, porque isso está envolvendo então todo conhecimento cultural e uma transformação cultural da população também. O grande problema, Júnior, é que infelizmente o Brasil passou por ciclos de corrupção muito grandes. Então as pessoas temem o imposto, pagar imposto, acham que o imposto às vezes não volta em serviço. Então a gente tem que admitir isso de certa forma, mas não desistir, informar a população, bem, qual o recurso que você está buscando, como que você está gastando. E hoje eu falei isso com um grupo de produtores, falei, olha, o produtor rural hoje ele tem funcionário que depende do transporte escolar. O custo para trazer um aluno do transporte escolar da zona rural para a cidade é em torno de R$500 por mês para cada aluno. Então, o ITR de Morrinhos, só que nós estamos falando de ITR, o ITR médio é R$500 por propriedade, por ano. É o que sobra livre para o prefeito investir. Porque tem os recursos que são constitucionais, que vai para a educação, para a saúde, para a Câmara. O que sobra é 500 por propriedade. Quer dizer que o dinheiro de uma propriedade no ano paga um mês de transporte escolar. Então, olha o tanto de serviço que o poder público presta para quem está na propriedade rural. E ele precisa entender isso. Então, às vezes, quando o imposto dele subiu aí de 100, que seja para 250, mas subiu demais, de 100 foi para 250. Olha a defasagem que tinha. E a gente tem que assumir o transporte escolar, não tem como não fazer. Não, e o senhor, assim, é um meio... estamos falando de TR.
mas é um meio que o senhor tem valorizado bastante. Eu acredito que essa gestão do senhor, na que eu lembre, no tempo que eu estou participando da política, é a que mais vem valorizando o meio rural. Aqui na estrada de casa, o senhor está em 3 anos. Eu posso falar que o senhor já passou inúmeras vezes, mais de 5, eu acho. Eu já vi maquinário da prefeitura ajudando, fazendo escoamento, auxiliando cacimba. Então o senhor está preocupando com a saúde do meio rural. Aqui nós já fizemos até cacimba e tivemos que desmanchar. Né? Desmanchar, já fez até cacimba e teve que desmanchar. Então nós já trabalhamos o dobro aqui. Mas hoje nós terminamos a igrejinha, que é da igrejinha na Cândida, uma rodovia, que eu chamo rodovia rural. Nós terminamos praticamente a Santa Rosa, a Estrada do Café está bem avançada, fizemos Baixa Verde, começamos a Serra. O ano que vem a gente deve fazer o Boi Morto, a Estrela do Norte aqui. Então praticamente o Piqui, as estradas mestres vão ficar todas resolvidas. Né? Com escoamento de água sendo olhado, com pontes. Nós tínhamos uma ponte de concreto no município que eu fiz há mais de 20 anos. Nós já estamos com 3 para serem inauguradas e 2 que devem ser feitas ainda esse ano. Então esse ano a gente fecha com 6 pontes. Então um incremento grande para quem tinha uma, nós vamos terminar o ano com 6. Isso é investimento. Então o produtor tem que entender que o ITR dele aqui em Morrinhos está voltando para ele. Né? A gente sabe que há 20, 30 anos atrás, os caminhões que passavam pelas estradas rurais era 20 toneladas, 25, era um caminhão grande. Hoje não. Qualquer região do município onde está plantando soja é caminhão de calcário ou de adubo com 50, 70 toneladas. Então não dá mais para as estradas serem o que eram. E como que você resolve as estradas? E é outra coisa que nós temos que ensinar para a população. Tudo que se faz no poder público custa. Não tem nada que vem de graça. Vem de graça. Tem recurso federal. Recurso federal só chega no município com um destino correto. Destino carimbado. Então, vem o dinheiro para fazer um recapeamento das ruas na cidade. Vai vir esse ano, nós vamos fazer mais 2 ou 3 contratos. Se eu pudesse escolher e falar, não, esse dinheiro era para custear a saúde do município, eu não fazia o recapeamento, deixava mais para frente. Mas ele vem, das prioridades. Mas ele vem com aquele específico para fazer aquilo. Então, o que o município tem para gastar é os tributos dele mesmo. É o ITBI, o ITR, o IPTU, o IPVA. É muito pouca coisa para um município do tamanho do nosso. Então, você tem que... Eu falo que é igual o sal na salada. Ele tem que... É pouquinho, mas ele tem que dar para fazer tudo. Para fazer tudo. Então, isso é o trabalho. Mas, por isso é que, mesmo diante do momento onde a gente teve que aumentar essa tabela, não é fugir da explicação, não. Eu quero receber qualquer produtor rural, por menor que seja, que achar que subiu o meu tributo, eu quero recebê-lo e dar essa explicação, mostrar o que foi feito. Né? Se você pega, por exemplo, um produtor que precisa de um mataburro, você pegar o médio, né? O médio é R$500, um mataburro é em torno de 7, 8 mil reais, você gastaria 16 anos de um ITR para fazer um mataburro. Um mataburro. Então, isso aqui nós temos que explicar para a comunidade, né? Que aqui o recurso está dando certo. E quando a gente nota que tem problemas, eu vou atrás, eu atuo. Estou atuando, buscando ITBI que estava sumindo no ralo, busquei lotes que a prefeitura tinha perdido, ou seja, desviado mesmo para mãos estranhas. Então eu estou assumindo o risco de buscar e fazer uma gestão que não rouba e não deixa roubar. Isso faz total diferença. E a gente trazendo uma gestão pública para uma gestão empresarial, assim como todo grande empresário, um big player, às vezes, ele tem uma dificuldade, que é a escassez de tempo. Muitas pessoas te cobram ser um bom prefeito, ou vão cobrar ser um bom empresário, mas eles não te dão tempo para ser um bom prefeito, nem te dão tempo para ser um bom empresário. Isso você tem que delegar funções e confiar naquelas pessoas também. E como que o senhor faz isso? Qual que é a expertise que o senhor utiliza? Que eu gostaria de aprender um pouquinho também. Então, assim, qual que é a expertise que o senhor faz para essa distribuição? Primeira coisa, o olho tem que brilhar. Quando você convida uma pessoa para te ajudar em qualquer missão, se o olho da pessoa não brilhar,
muda de lugar. Às vezes tem uma pessoa boa, mas não para aquele lugar. Então a pessoa tem que gostar do que faz, né? E claro, você tem que estar acompanhando, tem que ter mecanismo de controle, não pode também simplesmente faz e esquece, não. Você tem que cobrar resultado, buscar, né? Mas eu aprendi com meu avô, ele falava, olha, para você conhecer uma pessoa tem que comer um saco de sal junto, mas não um quilo não, é um saco de leva 40, um tempo, né? 50 quilos. Mas tem como você, né? Você conversar com as pessoas e entender os propósitos, isso a gente que já tem uma vivência, experiência, a gente consegue ver isso. Mas, resumindo, o olho brilhou, Júnior, pode dar a missão que a coisa acontece. Eu falava muito isso na campanha, até não sei se você me acompanhou, eu falava assim, quando eu convidar alguém para trabalhar na área de lixo, de limpeza, eu quero que essa pessoa fale, nossa, mas que beleza, você vai me colocar para limpar a cidade? Eu vou limpar mesmo, eu vou buscar caminhão, vou fazer treinamento, curso para a cidade ficar mais limpa do Brasil. É o cara. Se eu convido o cara, fala, mas não tem nada melhor para mim, não, negócio de lixo, isso é muito ruim, não serve, né? Pode servir para outra coisa. Então, é buscar a pessoa correta para o lugar certo, acompanhar, nunca cobrar mais, porque cada um tem a sua capacidade, então você tem que aproximar, ajudar, né? Por mais que você saiba, você pode estar colocando uma missão na mão de uma pessoa que você tem que acompanhar, não é só faz e achar que está pronto não, né? Então por mais que a pessoa tenha boa vontade, é preciso a experiência, você estar junto acompanhando, né? E isso é um misto que dá certo. E eu acho que eu estou prejudicado aqui às vezes pelo horário e pela nossa iluminação, ainda a gente tem uma estrutura muito precária, mas eu prometo melhorar para receber o senhor novamente. Mas eu acho que ninguém tem um lugar bonito igual esse que você tem aqui para fazer. Né? Grato por isso. Eu acho que aqui a gente está numa paz aqui, né? Amém. Eu acho que você está de parabéns, eu acho que você vai longe aqui com as suas entrevistas, buscando as pessoas, né? É muito importante isso. E eu quero, ano que vem, vamos mexer, vamos fazer, eu quero contribuir, que a gente puder levar informação, crescimento para as pessoas, contribuir. Eu vi que o senhor também deu um espaço que eu acho muito importante para aquele empresário que quer empreender em Morrinhos e fala assim, cara, eu não vejo oportunidade de empreender. O senhor me deu, em 10 minutos de conversa, o senhor me deu uma opção que eu, como empreendedor, já vi uma oportunidade de empreender na cidade de Morrinhos. Então, que é no ramo de transporte público. Você então que tem uma van, 2 vans, quer fazer uma linha, a prefeitura tem esse interesse de fazer uma parceria, de estudar, fazer uma concessão de logística e também estabelecer um transporte público. Então, que a gente às vezes, muitas pessoas reclamam das oportunidades, mas o que falta às vezes é a iniciativa de empreender, né? Iniciativa de querer trabalhar e agregar. Então eu quero até fazer um convite para você que é empresário, empreendedor, que está no ramo de fora, vem agregar aqui, vem contribuir. Júnior, nós já fizemos nesses 2 anos e 7 meses em torno de 2.600 cursos e treinamento. É muito importante também capacitar. Treinar, né? Formar empreendedores, né? E eu sempre, quando posso, eu incentivo as pessoas, porque há espaço para quem quer empreender. Tem muito espaço, né? E a gente está lá para ajudar. Nós temos o Sebrae aqui em Morrinhos, o Balcão Sebrae, temos a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós temos a Secretaria da Agricultura. Tem muito espaço para a gente empreender. Agora mesmo, com a duplicação da BR, vai surgir muitas oportunidades aqui para Morrinhos. Aqui, há anos atrás, todo o tráfego que ia para Caldas e Pousada passava por Morrinhos. Depois, com o asfaltamento de Piracanjuba a Caldas, de Caldas a Pires do Rio, Ipameri, houve novas rotas, né? Então o pessoal deixou de passar por aqui. Com a duplicação, deve aumentar. Então, o empresário aqui de Morrinhos tem que estar de olho. Posto de gasolina, restaurantes, empresas para fornecer coisas para o turista, gelo, bebidas, frutas. Então vai surgir muita oportunidade, né, aqui em Morrinhos, porque o tráfego vai aumentar muito. Então, quem vê essa oportunidade já começa a trabalhar, vai chegar lá na frente. Então,
e a gente está aí pronto para fazer. Acredito também que a duplicação de Morrinhos a Caldas e Morrinhos ao Rio Quente diminui a distância das cidades. Então nós vamos ser até uma opção. Uma opção. Uma opção. Ou seja, hotelaria, né? Você pode hospedar aqui e estar na pousada, uma hotelaria, né? A gente encontra, pessoal de São Paulo, quando eu falo, exemplo assim, São Paulo, Rio de Janeiro, a gente fala muito isso, né? Quantos minutos, é porque o pessoal da capital não encontra distância por quilômetro igual a gente aqui, porque flui. Então ele calcula por tempo de minutos e horas. Então, quantas horas você está de Caldas Novas? 40 minutos, é nada para ele. E outra coisa, não sei se você já ficou, provavelmente já ficou com certeza, você vai para um resort, você fica ali... 40 minutos. Eu falo assim, você fica lá dentro do resort 2 dias, 3 dias, você está louco para ver o que tem ao redor. Ao redor. Então nós temos opção aqui, esse queijo que nós estamos aqui saboreando é morriense. É morriense. E com certeza no futuro pode ser um local de turismo. A pessoa está aqui na pousada, mas quer conhecer a fábrica. Vai lá pode almoçar, pode ter, né? Nós temos aqui experiência com uva que entra em Morrinhos e Piracanjuba. Pode ter aqui também. Morrinhos tem cachoeiras, Morrinhos tem trilha, tem o Pé na Trilha aqui, que é um sucesso aqui na região da Serra. Então, enfim. Um lago maravilhoso, um cartão postal. Um lago bonito, nossos hotéis são bons. Morrinhos é uma cidade onde os hotéis praticamente estão todos ocupados de terça a quinta. A gastronomia a gente nem fala, então, né? Porque são pessoas do agronegócio que estão aí frequentando as lavouras, as indústrias, mas o fim de semana pode muito bem ser preenchido pelo turismo, né? Então, é preciso que a hotelaria de Morrinhos também entre nesse ritmo de empreender e de desenvolvimento. Né? E isso, é claro que a gente dá a orientação, dá o tom, mas tem que partir deles também, precisa, né? Infelizmente, aqui para a gente finalizar, eu gostaria do senhor me falasse hoje qual que é a principal escassez que o senhor vê que um líder enfrenta hoje. Pode ser no meio público. Qual que é o principal motivo de escassez que um líder enfrenta e como combater esse tipo de escassez? Para mim, hoje, o grande problema nosso chama-se confiança. Nós precisamos resgatar a confiança da comunidade, das pessoas no setor público. Qual? Seja no âmbito municipal, estadual, federal, as pessoas têm que acreditar nas instituições, têm que, né, tem que questionar, não precisa falar amém sempre, mas não pode desistir das instituições. Então, uma cidade como a nossa, por exemplo, as pessoas têm que participar das coisas. Então, a participação tem que aumentar, as pessoas têm que dar mais ideias, esse é o remédio. Eu acredito que é. Esse é o remédio. Não adianta só criticar, né? Hoje, por exemplo, a comunicação é muito rápida, mas então nós temos que aproveitar isso, né? Para colher da população o que ela precisa, o que ela se interessa mais, orientar os gestores, mas sobretudo confiança. Nós precisamos restabelecer a confiança da população nos seus gestores. E eu não poderia deixar de finalizar também sem pedir um conselho ao senhor. O senhor acha que é um conselheiro nato aí e eu gostaria então de ouvir um conselho novamente do senhor. É perseverar. Não tem nada que você queira que você não consiga desde que você seja perseverante. Eu vou citar só um exemplo aqui, não sei se eu posso citar o nome. Pode. Mas de uma empresa aqui de Morrinhos que eu visitei esses dias, que foi a Frangos Quality. E eu fiquei maravilhado com o que eu vi lá. Muito tempo que eu não visitava, né? Então uma empresa hoje muito grande, muito estruturada, né? E ao sair lá do Frangos Quality, eu estava com o Lasgelmar, que trabalha comigo, e ele falou: olha, Guilherme, o César, nós tínhamos uma marcenaria lá no São Francisco, o César vinha com a carretinha buscar serragem para pôr os pintinhos na granja, né? Então, às vezes a pessoa vê hoje o tamanho que a empresa do César tomou, mas tem que ver que foram anos e anos de perseverança, né? Talvez aí 30, 40 anos de trabalho, de perseverança. E um legado da Dona Divina, né? Tem problema, isso justamente. Tem problema? Tem problema, vai enfrentar problema. Todos nós vamos enfrentar problemas sempre, mas persevera, vamos continuar, que a gente vai chegar lá. Então o conselho que eu dou é esse: não tem que desistir, né? Nunca, né? Então um grande problema hoje que eu vejo também é a juventude precisa ser mais perseverante.
Não precisa ser imediatista não, porque o jovem às vezes quer a coisa para ontem, né? Não, vai com calma que as coisas acontecem. Então persevere, Júnior, esse é que eu acho que tem que acontecer. Eu escutei uma coisa da pastora Anne, em Sorrisos, que também gravei para minha vida. Ela falou assim, ó, o feito é melhor do que, como ela falou assim, ó, o feito sempre vai ser melhor do que o perfeito. Porque eu fazer o feito, às vezes uma pessoa espera o perfeito. E não faz. E não faz. Então o feito sempre vai ser melhor do que a esperança do perfeito. Isso. Então acredito que é nesse sentido aí. Mas eu agradeço mais uma vez. A gente vai ter opção, quero ter esse privilégio novamente da gente comer. Hoje só não veio pro churrasco, mas eu quero um dia pro churrasco. Então, quero então a gente poder estar esse tempo, eu poder gozar dessa companhia, dessa mesa, e quero estar crescendo. Sempre que for possível, eu quero estar andando com o senhor, eu quero estar participando dos eventos. Agradeço o Gilmar, porque toda vez ele me passa um convite. Às vezes nem sempre é possível estar em Morrinhos, às vezes eu não estou em Morrinhos, mas eu quero estar participando e conta comigo para o crescimento do município, para o desenvolvimento. Eu estou aqui para servir o senhor. Não estou aqui para ser servido, mas sim para servir o senhor e servir a comunidade de Morrinhos também. Isso aí, da mesma forma, um grande abraço para todos os internatos que já te acompanham, né? Amém. E me coloca à disposição também. Eu acho que a gente tem uma missão. Quando você assume, você tem que levar a bom termo. E eu estou à disposição de toda a comunidade, seja quem me apoiou, quem não apoiou, quem apoia, quem não apoia, quem aprova, quem não aprova. É muito bom conversar. Em muitos casos a gente pode estar errado, às vezes uma conversa boa pode nos colocar para acertar mais ainda. Então um grande abraço a todos e persevere, é o recado que eu deixo para o final. Obrigado você, tamo junto, conto com você na próxima semana, no próximo episódio. Abraço.